vocês sobre cidadania croata e italiana. Oi, Natália, já te vejo, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem e você? Tudo jóia, muito bem-vinda aqui conosco nessa tarde de domingo, que vamos falar aqui da cidadania croata e da cidadania italiana. E, bom, o pessoal vai chegando, vamos primeiro interagir aqui um pouco com o pessoal, para saber de onde o pessoal está falando. Estou vendo o pessoal entrando. Gisela, a grande genealogista Gigi Astrid, grande genealogista Raquel Zanella, já vi que estão aqui conosco. Inclusive, temos uma grande genealogista que é a Natália, especialista em genealogia croata. Então, aqui temos vários genealogistas. Enzo, ciao caro Enzo da Belo Horizonte. Enzo, che è italiano doc, quindi italiano nato e cresciuto in Italia, però discendente da croati anche lui, e da poco tempo, vero Enzo, hai ottenuto anche te la cittadinanza croata. Poi, se vuoi, ci puoi raccontare brevemente nei commenti un po' com'è stata la tua esperienza. O grande Raquel, Buri, São Paulo. Sabe que o marido da minha prima, ele tinha uma fazenda em Buri, mas ele vendeu uns anos atrás. Muito bom. Cida, boa tarde. Temos aí um com um sobrenome eslavo, Antoniovic, Bruno Antoniovic. Ecco, Enzo diz que ele obteve recentemente, 23 de setembro, Angatuba, São José dos Campos, Ragusa, Itália, bene, bene, Cuiabá, Mato Grosso, Ellen Peliciari. Tu ciudadanía italiana, tenemos también nuestros hermanos argentinos, muy bien, muchas gracias. Norwich, Inglaterra, Ragusa, bom, já disse. Renata Chiarastella di Campinas, muito bom, temos aqui uma preponderância do estado de São Paulo, que é natural. Muito bom, grande advogada Úrsula Perugini. La Habana, Cuba, uau, essa é uma surpresa, muito bem. Polônia, é verdade, Gisela, eu tenho origens na Polônia. Muito bom, Vitória, Espírito Santo, do Brasil. Bisavó de Múrcia, muito bom, casado com italiano. Indaiatuba, grande Indaiatuba, eu tenho origens em Indaiatuba também. Meus bisavós, incluindo essa polaca, era de Indaiatuba, da colônia Helvétia, que inclusive nossa querida convidada de hoje mora na Helvétia, na Suíça, não é verdade? Você mora em Lucerna, não é isso? Isso, exatamente. Eles moram em Lucerna, Suíça Central. Muito bom, Rafa Agostini de Ourinhos. O pessoal já está entrando, são 3 horas e 2 minutos. Muito bom, olá, El Tano 79, olá, querido. Muito bom. Bom, Natália, o pessoal vai entrando, vai falando no onde é. O grande Adriano do Family Search está aí. Adriano, um grande abraço. Natália, eu te conheço há muito tempo, te conheço desde pequenininha, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Sou um tantinho mais velho que você, conheço a tua família Motivuna, Nadilo Motivuna, e conheço muitos croatas, embora eu não seja de origem croata, mas a quem me segue um pouquinho mais sabe que eu tenho um grande carinho pela comunidade croata, porque eles estão um pouco na minha vida em todas as partes, né? Porque eu nasci e cresci num bairro ali que se chama Quarta Parada, entre Moca e Belém, e digamos que é a meca da Croácia, ou pelo menos da Dalmácia, né, que é uma região da Croácia, no Brasil, justamente porque ali escolheram se estabelecer uma grande colônia de imigrantes croatas. Inclusive este ano em que a Itália, digamos, entre 2024 e 2025, a Itália comemora aí, os italianos comemoram os 150 anos do início da imigração de massa para o Brasil, os croatas comemoram 100 anos este ano, né? Porque, de fato, o início da imigração em massa, né, da Croácia para o Brasil, obviamente em números muito menores que os italianos, isso é natural. A Croácia, nós temos hoje, porque as primeiras levas foram em 1925, se eu não me engano, foram ali para a região de Ribeirão Preto, me corrija se eu estiver errado, Natália. Sim, então, a primeira grande leva de croatas da Dalmácia veio em 1924. Teve um navio que veio primeiro, e depois, em 1925, teve outra grande leva da ilha de Córčula.
Todos eles vieram de Blato e de Vela Luca, e por isso eles decidiram... bom, primeiramente eles foram para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas de café, mas rapidamente viram que eram condições de trabalho bem difíceis, e pouco a pouco foram se mudando para São Paulo para trabalhar na indústria têxtil, que era bem presente na região da Moca, da Quarta Parada, do Belenzinho, né? Exato. E com o tempo foram criando, foram juntando dinheiro, na verdade, para abrir o Clube Croata, que fica na Moca, né? No Belenzinho ali. Então, exatamente esse ano, digamos, 100 anos da imigração croata em massa para o Brasil. Sim. Muito bom, muito bom. Ou seja, na verdade, eles ali na ilha de Córtula não tinham muita, não era bem a tradição deles, esse tipo de agricultura, que era a típica agricultura do café, eles eram mais pescadores, enfim, também por ser uma ilha territorialmente não muito grande, eles não tinham essa experiência da agricultura propriamente da forma intensiva como se fazia no interior de São Paulo, então eles muito provavelmente não encontraram ali um ambiente propício para aquela tradição que eles estavam acostumados, né? E, de fato, acabaram, se eu não digo todos, mas em grande parte, todos acabaram uns chamando os outros e se instalaram ali digamos, esse quadrilátero onde existe uma quantidade enorme. Então, eu mesmo sempre, ou seja, os croatas sempre estiveram presentes na rua onde eu morei. A minha tia-avó, Vitória Tadone, se casou com um croata, né? Que também era Nadilo, Antun Nadilo Buran. Buran, sim. E então eu tenho, né, ou seja, primos, etc., que são descendentes. Eu o conheci, né? Ele era nascido em 1922. Que era pedreiro, enfim, uma pessoa simples, mas uma pessoa muito muito agradável, muito bem-humorado, enfim. E conheci vários outros, inclusive fui colega de escola dos primos da Natália e de tantas outras pessoas de origem croata, que naturalmente quem vivia aqui no nosso bairro tinha contato, né? Então, eu conheci o bisavô da Natália, me lembro muito bem dele, conversava muito com ele, porque o bisavô da Natália, que se chamava Kuzma, né, em croata, Cosmo, a gente chamava ele de seu Cosmo, ele falava um ótimo italiano, né, e conversávamos em italiano. Então ele gostava sempre de papear em italiano, contava lá as histórias dele, porque ele tinha vivido em Fiume, que hoje é a cidade de Rijeka, na Croácia, né, que durante um tempo foi uma cidade livre, meio ocupada pela Itália, enfim, uma cidade também aí que teve essas influências variadas, uma cidade, digamos assim, do ponto de vista cultural, sempre mais eslava, croata, mas com uma presença importante de imigrantes de língua italiana, né? E essa influência, digamos, italiana, ou até melhor dizendo, veneziana, no litoral da Croácia, especificamente na Istria e na Dalmácia, é histórica porque foram regiões dominadas pela antiga República Sereníssima de Veneza. Então esse contato cultural entre a Croácia e a Itália sempre foi muito grande, né? Naturalmente com algumas rusgas no meio da história, que todo mundo que está perto acaba, né, as questões territoriais sempre existem, mas hoje nós podemos dizer que a relação entre a Itália e a Croácia são muito boas, né? São países que se relacionam muito bem, inclusive quando a Croácia, né, fez lá a final da Copa do Mundo com a França, a Itália toda estava lá torcendo pela Croácia, inclusive até pessoas importantes, né, manifestaram essa torcida, não deu certo, mas enfim, torceram, né, e já foi um grande feito aí para a Croácia isso. Então, fazendo essa introdução também um pouco para as pessoas entenderem, né? Aí a Natália, que tem essa origem croata, também fez um movimento de aproximação à cultura croata. Se você quiser falar brevemente um pouco como foi a tua experiência e como é que você acabou indo para esse lado da genealogia croata, do estudo dessa imigração croata para o Brasil e depois, obviamente, a questão da cidadania. Sim, sim. Obrigada, Daniel, pela introdução, pelo convite, né, primeiramente, por participar dessa live. Como o Daniel falou, a gente se conhece desde que eu era pequenininha, então o Daniel sempre teve contato com a minha mãe, com os primos da minha mãe, porque eu sou croata por parte de mãe. Então, eu sempre tive contato com a comunidade croata, com meu avô croata, e cresci na Moca também, 2, 3 ruas de onde o Daniel, né, cresceu.
e sempre ia com meu avô para o clube croata quando eu era pequenininha, mas infelizmente ele faleceu. Eu cheguei a conhecer também meu bisavô croata, mas ele faleceu quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, então meio que se perdeu, né, esse contato com os meus antepassados croatas. Porém, em torno de 2012, 2013, a minha mãe teve essa iniciativa de se reconectar com as raízes croatas dela. Então a gente começou novamente a fazer parte dos clubes croatas em São Paulo, tanto do clube croata na Moca quanto no Jabaquara. E no clube do Jabaquara a gente começou a ter aulas de língua croata, porque como muitos descendentes, a língua não foi passada para frente, né? Não, as novas gerações não aprenderam a língua, principalmente a língua croata, que é uma língua difícil, né, de se aprender. E em 2013, quando a Croácia entrou na União Europeia, foi aí que a Croácia começou a ficar mais popular também, certo? E lá no clube croata, a presidente do clube, a senhora Dubravka, me contou sobre as oportunidades de bolsa de estudos na Croácia, especificamente para os descendentes. Então, com essa informação que foi fornecida pela senhora Dubravka, eu entrei em contato e participei do edital para conseguir essa bolsa, e consegui a bolsa, e em fevereiro de 2014 eu fui para a Croácia estudar croata. A minha ideia era fazer um intercâmbio de mais ou menos 6 meses e voltar para o Brasil, porque eu já estava na universidade no Brasil, só que eu gostei tanto da Croácia, me identifiquei tanto, me senti tão bem-vinda, tão segura lá, que eu decidi ficar. E para ficar, eu transferi a minha universidade, o meu curso, para a Universidade de Zagreb. Então, eu me matriculei na Universidade de Zagreb, terminei lá o curso de Engenharia Têxtil na Universidade de Zagreb. E nesse meio tempo também conheci hoje o meu marido, que ele é croata, ele nasceu na Croácia mesmo, e desde então sempre tive esse contato com a cultura croata. Tanto através por ter morado lá, por ter estudado, feito a universidade lá pela língua, e no meio tempo, com a genealogia, eu fui para Blato, na corte, lá onde são os meus avós, para tentar encontrar alguma família que tenha ficado lá. Então, esse contato com a genealogia começou com os meus bisavós mesmo, porque a gente tinha achado a certidão de nascimento do meu bisavô, mas a minha bisavó não. Então eu já fui lá, fui na igreja e vi a quantidade de informações que o padre tinha na igreja de Blato sobre todas as famílias por casa. Até hoje eles têm um documento que chama Popisducha, que é a tradução literal, é a lista de almas que tem por cada casa, quem está naquela casa, os pais, os filhos e tudo mais, e encontrei minha bisavó lá. As informações estavam um pouco erradas, a data de nascimento e tudo mais, por isso que a gente não tinha encontrado. Mas eu acredito que essa paixão por descobrir, por ter essa felicidade de conseguir descobrir as informações corretas, encontrar a certidão de nascimento, por exemplo, despertou ali quando eu fui para Blato a primeira vez, em 2014. Então, assim, foi ali que eu comecei a ver como a história croata influenciou a minha história, e depois comecei a ver as histórias de quantos croatas que foram para o Brasil e para o mundo também, não só, né, para a América do Sul. Então, essa é uma introdução assim do começo da minha história com a Croácia. Sempre tive contato, porém em 2014, quando eu fui para a Croácia, que eu comecei realmente a ter esse contato maior com a cultura, com a história, com a genealogia também. Tá, e se você quiser compartilhar isso foi a tua aproximação com as tuas origens croatas, né, assim, com a Croácia territorialmente falando, porque você fez essa opção por um estudo através de bolsa da língua croata, e depois se encantou e resolveu ficar. E como é que foi a tua busca pela cidadania croata? Como é que foi na época, e o que é que você poderia dizer que é diferente do que é hoje? E aí também a gente já pode entrar no assunto da live, e você dá aí as informações básicas sobre cidadania croata. Sim, claro. Então, a minha família entrou com o pedido da cidadania croata através da Embaixada da Croácia em Brasília, em 2013. Porém, como eu no meio tempo fui para a Croácia, eu recebi a cidadania na Croácia já, porque eles têm esse interesse de os descendentes ficarem na Croácia. Então, tem um escritório para croatas fora da Croácia, lá na capital, e eu fui lá perguntar: olha, eu estou aqui, estou estudando, eu preciso da cidadania para poder ficar, para poder estudar, porque como estrangeira eu teria que pagar a taxa, né, da universidade, que era bem alta, mas como croata não.
todos os benefícios, claro, mas eu queria muito ficar na Croácia e fazer a faculdade lá. Então, assim, em relação à cidadania, naquela época existia uma prova de 15 perguntas. A gente teve que acertar 10, no mínimo, para poder querer a cidadania croata. Então, a principal diferença daquela época para hoje é que hoje não existe mais essa prova, não é necessário o conhecimento da língua, né? Mas o restante do processo é o mesmo. A diferença também, mas no meu caso eu ainda estava sob esse critério, é que naquela época era somente até bisnetos de croatas que teriam direito à cidadania, e hoje em dia não há mais limite de gerações. Então, essas são as duas principais diferenças, que a gente pode falar mais a fundo sobre isso, mas de 2013, quando a gente entrou com o pedido da cidadania, para hoje, essas são as duas principais diferenças para solicitar a cidadania da Croácia. É importante fazer aqui um contexto, e aí eu me responsabilizo se eu disser alguma coisa que eu estiver errada, você pode me corrigir à vontade, porque, obviamente, eu posso errar aqui nessa minha análise. Só para que as pessoas que estão acostumadas com a cidadania possam entender, com a cidadania italiana, possam entender um pouco dessa questão croata, é que a Croácia como país, ou seja, como Estado-nação, ele é de uma fundação muito mais recente, se não me engano, 92, não é isso? 91. 91. E a Croácia, enquanto Estado-nação, só Croácia, ele nunca tinha existido antes só Croácia, né? Ele havia existido como o reino dos croatas, sérvios e eslovenos, enfim, em outras configurações. Então, o que eu quero dizer com isso é que, no caso dos croatas, as pessoas que são descendentes de pessoas de etnia croata, os seus antepassados não emigraram com a cidadania croata, né? Eles emigraram, sobretudo esses, né, que a partir de 1925, num primeiro momento, emigraram com a cidadania desse antigo reino, que depois se tornou a Iugoslávia, né? Então, a depender da época, com um ou outro passaporte, mas enfim, não emigraram como cidadãos croatas. Então, é diferente da Itália, no sentido de que esse tipo de nacionalidade da Croácia não é uma nacionalidade originária. É uma recuperação da cidadania, e obviamente o Estado, quando nós falamos de uma recuperação de cidadania, nós não estamos falando da transmissão, geração em geração automática. Nós estamos falando de um dossiê, né, de uma papelada, sendo assim popularesco, né, uma papelada que a pessoa entrega e comprova, olha, eu sou descendente desse imigrante que nasceu no território da República da Croácia, fundada ali em 1991, então, pelas regras, estou reclamando. E havia, então, quando você fez uma regra com relação a uns requisitos, seja de distância de gerações, como de requisito de fazer uma prova, e isso a Croácia resolveu, diferentemente do que a Itália resolveu esse ano, a Croácia resolveu flexibilizar as regras, porque ela considerou que, também devido ao problema demográfico que ela sofre, ela necessitava ser um pouco mais flexível para que pudesse atrair pessoas que pedissem a nacionalidade croata. E essa mudança na legislação croata se deu em que ano? Foi em 2020. Essa nova lei começou a valer do dia 1º de janeiro de 2020. Ou seja, há 5 anos e pouco, a Croácia resolveu alargar, então, qualquer pessoa hoje em dia que seja descendente, digamos essa como uma regra geral, qualquer pessoa hoje em dia que seja descendente de um imigrante que tenha comprovadamente nascido no território atual, ou seja, nos limites atuais geográficos da República da Croácia, essa pessoa pode reivindicar a cidadania croata. Tem uma questão burocrática a ser feita, que é justamente a tua empresa que você fundou, ela facilita esse trâmite, né? Ou seja, é uma empresa que se ocupa desse trabalho, né? Ou seja, que tem as suas particularidades. Eu deduzo que não deva ser algo muito fácil, né? Então, ou seja, qualquer pessoa que seja descendente de um imigrante que tenha nascido, inclusive que não tenha sido etnicamente croata, supondo que a pessoa seja descendente
tenha um avô ou tenha um bisavô nascido, por exemplo, em Pula ou em Rovinho, que eram cidades com uma grande quantidade de italianos, e essa pessoa seja etnicamente italiana, com sobrenome italiano, etc. Pelo simples fato do antepassado ter nascido na República da Croácia, essa pessoa pode reivindicar a cidadania croata. Sim, sim. Então, o princípio básico para solicitar a cidadania croata por ascendência, por ter antepassados que são da Croácia, é que o seu antepassado deve ter emigrado do território que hoje é a República da Croácia antes de 8 de outubro de 1991. Então, em termos práticos, a gente fala que a pessoa deveria ter nascido no território da Croácia para ficar mais fácil, né, de se entender. Ok, seu antepassado nasceu na Croácia, você tem direito à cidadania croata. Porém, teoricamente, o seu antepassado deve ter emigrado do território da Croácia. Então, mesmo o seu antepassado, são raros esses casos, que a gente já viu, porém, mesmo se o seu antepassado não ter nascido na Croácia, mas se for comprovado que esse antepassado emigrou da Croácia para algum território fora, por exemplo, da ex-Yugoslávia, do país do qual a Croácia fazia parte também, você tem direito à cidadania croata. Mas, como eu falei, por termos práticos, a gente sempre fala o seu antepassado nasceu na Croácia, você tem direito à cidadania croata. Outro requisito básico também é que o seu antepassado não pode ter abrido mão da cidadania da Croácia. Porém, sempre temos esses problemas porque a Croácia não existia como Estado antes de 1991, ela era parte da Iugoslávia. Então, a gente teve um caso que o antepassado abriu mão ativamente da cidadania da então Iugoslávia e por isso o descendente não poderia querer a cidadania. Então, assim, essas são as regras gerais, certo? Mas especificamente sobre a etnia, a nacionalidade da pessoa não é relevante, porque, por exemplo, na região da Istria, de Rijeka, de Kvarner ali, existem várias pessoas etnicamente italianas, porém na região da Eslavônia, que é o interior da Croácia, a gente já teve vários clientes cujos antepassados são etnicamente alemães, que vieram no então Império Austro-Húngaro a pedido do Império Austro-Húngaro para repopular a Eslavônia, que estava vazia por causa dos ataques do Império Otomano. Então, a gente já teve clientes que são os antepassados têm sobrenome alemão, italiano, tcheco, húngaro, o que mais? Várias etnias. Aí não é na Eslavônia, né? Mas tem, inclusive, até uma história pouco conhecida, existem muitos trentinos na Bósnia, né? Mas aí um outro assunto, não tem a ver com a Croácia, mas é também pelo mesmo motivo, né? Devido à questão do Império Otomano, então tem essa mesma questão de repovoamento. Então, ou seja, hoje, basicamente, se a pessoa, por exemplo, eu tenho um grande amigo, meu amigo Danilo Chersosimo, ele tem uma bisavó que é nascida no território croata, de um sobrenome, inclusive, que nos Estados Unidos as pessoas conhecem, que é Klobuchar, né? Que acho que significa chapeleiro, uma coisa assim, se eu não me engano, né? Por causa de uma política que tem lá nos Estados Unidos. Então, a bisavó dele é dessa família Klobuchar, que emigraram ainda na época do Império Austríaco, ou seja, emigraram antes da grande imigração que nós falamos de 1925, chegaram aqui, se eu não me engano, entre o fim do século XIX e começo do século XX, né? E não são da Dalmácia, que é essa leva da qual nós estávamos inicialmente falando, que é da família da própria Natália. Eles são ali de uma região mais interna, não sei se chega a ser Eslavônia, mas uma região bem próxima da fronteira, um pouco a leste da Rijeka, mas na fronteira com a Eslovênia ali. Então esse meu amigo, por exemplo, pelo simples fato de ter uma bisavó nascida no território da Croácia, que ele pode comprovar, ele pode fazer esse pedido de nacionalidade croata. Então, supondo, ele tem na mão a certidão de nascimento croata dessa bisavó. Depois o casamento dela aqui, que pode ser com o italiano, no caso foi com o italiano, mas poderia ser com o italiano, com o brasileiro, etc. E aí depois vem o avô, a avó, e vem a mãe, perdão, o avô, a mãe e ele, né? Ou seja, ele juntando essa documentação, qual é, na prática, hoje, como funciona? O mais importante é comprovar, além do nascimento, a imigração. Então, aqui a gente sempre tenta encontrar um documento que comprova quando essa pessoa, o croata ou a croata, entrou no país
de imigração. Então, por exemplo, para o Danilo, teríamos que encontrar algum documento que comprove quando a bisavó entrou no Porto de Santos, por exemplo. Ou a matrícula da hospedaria, que existe lá no Museu da Imigração, tem a matrícula da família na hospedaria. Sim, sim. Porque claro que, por exemplo, a certidão de casamento, a certidão de óbito também comprova, porque se a pessoa casou, naquela época, principalmente se a pessoa casou e faleceu em outro país, quer dizer que ela emigrou para aquele país, certo? Porém, sempre tentamos encontrar esse documento de imigração mesmo, que comprova a data que a pessoa entrou, no caso no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou, né? Então, dessa família Klobuchar é da região de Gorski Kotar, que tem Rijeka, né, que é no litoral, e indo em direção para Zagreb, você passa através de Gorski Kotar, que muitos imigrantes para os Estados Unidos, para o Brasil. A única diferença, por exemplo... Desculpa de interromper, mas vocês que estão vendo aqui, vocês notam que a Natália, só pelo sobrenome, ela já sabe de onde é a família. Não é brincadeira, não. O negócio aqui é sério. E eu várias vezes, eu que sou um curioso, e ela sabe disso, várias vezes eu também já cruzei com os nomes, né? E aí ela pegou eu peguei, consultei a Natália e ela, não, esses são de não sei onde, né? Então, assim, não estamos falando assim, estamos falando com alguém que conhece muito bem. Então, ou seja, isso do meu amigo Danilo, eu não tinha falado nada para ela, e ela já sabe, até inclusive pelo sobrenome, a região de origem, né? Então, o que eu quero dizer? Que as pessoas que tenham uma suspeita podem entrar em contato, que essa parte da genealogia, ela sabe muito bem como fazer. Desculpa te interromper. Obrigada. Obrigada. Não, é uma questão de... na Croácia, a Croácia é menor, por exemplo, que a Itália, certo? Então, os sobrenomes são específicos de cada região. E mais importante ainda, nós croatas sabemos se a pessoa é etnicamente croata, não pelo nome e pelo sobrenome, em, digamos, 90% dos casos. Por isso que quando as pessoas entram em contato com a gente sempre pergunta, por favor, nos informe as informações do seu antepassado, porque sabendo essas informações, a gente já tem quase certeza que a pessoa pode requerer a cidadania croata. Porém, existe, como a gente falou, existe casos, por exemplo, que são sobrenomes mais neutros, que podem ter em outras regiões da ex-Yugoslávia, por exemplo, sobrenomes italianos e tudo, ou alemães e tudo mais, mas é muito interessante, ainda não tenho dados específicos, mas espero que no futuro eu tenha um tempo para fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso, é que a maioria das pessoas que entram em contato com a gente são da Croácia. Então, apesar do fato de ter a Croácia ter sido parte de vários impérios, estados e tudo mais, de alguma maneira ficou na família que eles são da Croácia. A gente, claro, tem outras pessoas que entram em contato, justamente isso que eu queria comentar dos tretinos que foram para a Bósnia, já tivemos várias pessoas que entraram em contato com a gente, porque nos documentos brasileiros estava escrito que eles eram iugoslavos. Então, eles entraram em contato com a gente para ver se tem direito à cidadania croata, mas infelizmente não, porque eles nem nasceram na Croácia e nem eram etnicamente croatas, eram etnicamente italianos, certo? Então, temos esse problema, assim, do pessoal que foi para a Bósnia, né, por exemplo, mas a maioria das pessoas que entram em contato realmente são croatas, apesar de estar escrito no documento que ele era austríaco, ou húngaro, ou alemão, ou iugoslavo, sempre de alguma maneira que as pessoas se reconectam com o antepassado croata e entram em contato com a gente. Claro que a imigração mais recente, né, digamos, né, relativamente dos meus antepassados que vieram de Blato né, há 100 anos atrás, é mais próximo. Então, os netos, bisnetos ainda são... Tem esse conhecimento, eles sabem que são croatas, porém os que vieram nessa virada do século XIX para o século XX, não tem ideia, eles acharam que eram austríacos. Uma vez teve uma cliente muito querida do Brasil, que ela mora nos Estados Unidos há 50 anos, e ela me falou que há 10 anos estava procurando a certidão de nascimento do avô dela na Áustria, e todos os documentos estavam escrito que ele era austríaco. E aí deu um clique nela, ela falou, mas tem alguma coisa estranha aqui. Aí ela começou a pesquisar e realmente o avô dela era da Croácia, mas o sobrenome era Deutsch, que é alemão em alemão. Então, realmente era bem difícil, mas na Eslavônia tinha várias vilas de só alemães, praticamente. Que nem na Istria, vilas só de italianos. Então, é muito interessante essa parte da genealogia, que é o que eu realmente mais gosto do meu trabalho, essa parte genealógica.
Mas, sim, essa parte de saber mais, né, da onde a pessoa é, porque como eu já tirei muitos documentos, e, por exemplo, Klobuchar, eu sei que é de Gorski-Kotar porque já, né, tiramos muitos, e teve muitas pessoas desse sobrenome, que você falou, que foram para os Estados Unidos. Então, a gente tem vários descendentes dessas famílias. Inclusive, entrou aqui na live uma pessoa que eu li aqui e logo me chamou a atenção, João Klobuchar. Eu acho que a origem dele é Klobuchar, né? Ou como é que você pronuncia corretamente? Klobuchar. Sim, Klobuchar. O sobrenome teve alguma mudança, provavelmente, mas Klobuchar, com certeza, é seu sobrenome em croata. E, aliás, falando nisso, ó, aqui, ó, tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro quem me deu foi a Natália, ó, aqui, ó. Aqui estão os livros de italiano, são de sobrenomes italianos, e esse daqui, com essa lombada vermelha, é um livro sobre sobrenomes croatas que eu tive o prazer de receber da Natália. E, aliás, já agradeci, mas agradeço publicamente, já faz alguns anos. E João, se a tua origem for o Klobuchar, por favor, diga. Ó, Brod na Kup, ele disse aqui, Natália, agora é com você. Sim, Brod na Kup é na região de Gorski Kotar. Tem Brod na Kup, Mrkopal, Delnice, todas essas vilas, né, dessa região de Gorski Kotar, porque a vida nessas regiões era muito difícil. E naquela época, acredito que na Itália também era assim, somente o filho mais velho que herdava a fazenda, né, dos pais. Então, como eles tinham vários filhos, os outros filhos, as mulheres casavam, né, iam para outras famílias, mas os outros homens, a maioria migrava por melhores oportunidades de vida. Tanto no Brasil, para a Austrália, também temos bastante pessoas dessa região de Gorski Kotar na Austrália também, mas da Dalmácia, assim, no Brasil, pelo menos, a maioria das pessoas que já sabem com mais certeza que são croatas são da Dalmácia mesmo. Então, teve essa leva de imigração na virada do século, que eram, né, estava escrito que era austríacos, húngaros, não tinha essa identidade croata muito clara para os descendentes. Tem essa imigração... E muitos vinham, inclusive na própria lista de bordo, na própria hospedaria, muitos apareciam com prenomes italianos, Giuseppe, Tommaso e etc., por causa, sei lá, muitos partiram de Trieste, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas de língua italiana, né? Então acabam até italianizando alguns sobrenomes, né? Então esse sistema, né, do mais velho chama morgadio, né? Para quem gosta dessa, que é o que o filho mais velho herdava tudo, né? Aliás, o João, o meu amigo Danilo, a bisavó dele é a Amália Klobuchar, e os trisavós dele são Blaž, que seria Brás, né? Não sei se pronuncia corretamente assim, porque tem lá aquele caro, não sei como é que se chama em croata, né? Que é o chapeuzinho para cima, né? Blaž Klobuchar e Verônica, ou Veronica, não sei como se pronuncia em croata, Arbanas, né? Então não sei se vocês, eventualmente, o João é parente do meu amigo Danilo e estamos aqui descobrindo isso aqui. Eles são de Divjake, acho que é isso. Bem pertinho ali, da mesma região. Eles casaram em Divjake, mas o Blaž era de Ravnagora, não é isso? Sim. Ravnagora, é isso aí. A Amália, deixa eu ver onde ela nasceu aqui, que eu peguei aqui, nasceu em Ravnagora, a Amália, que é a bisavó do meu amigo Danilo. Bom, enfim, mas a gente acabou que desviou, estava falando, ou seja, supondo, né, ou seja, uma pessoa com essa documentação, o que ela precisa fazer, supondo que ela queira ter essa tua assessoria, como é que vocês procedem? Sim, o primeiro passo é sempre encontrar a certidão de nascimento do antepassado na Croácia. Muitos clientes falam, não, mas eu já sei as informações, tenho certeza. A gente fala, não, vamos encontrar a certidão de nascimento primeiro, porque tem muitos casos também, por causa da história turbulenta da Croácia, muitos casos que os registros foram perdidos, ou foram, né, queimados, ou não existem mais, ou ninguém sabe onde os livros estão. Porque uma coisa interessante em comparação com a Itália também é que não existia registro civil na Croácia até 1945, 46, dependendo da região. Então, todos os registros de antes de 1945 são todos registros religiosos, de nascimento, casamento e óbito. Então, às vezes não encontramos, claro que a gente tem outras alternativas, mas o primeiro passo é sempre achar a certidão de nascimento do antepassado. Uma vez que a gente tem essa certidão, aí podemos começar coletando os outros documentos, dependendo de onde, né, para onde o antepassado foi, se foi para o Brasil,
eu falei, o principal é o documento de imigração que comprova que a pessoa emigrou para o Brasil antes de 1991, que é a data, né, que está escrita na Lei da Cidadania, e, consequentemente, todos os documentos que conectam o antepassado croata ao requerente. Claro que todos os documentos têm que estar traduzidos para croata, né? Então fazemos essa tradução para croata também, mas basicamente é isso. Temos que preparar toda a documentação da Croácia e do Brasil, comprovando a imigração e a ascendência croata. Tá, você que também tem experiência do lado italiano, como é que você poderia dizer assim, highlights, ou seja, uma diferença entre um processo e outro, com relação, por exemplo, precisa do óbito, precisa só do casamento, precisa só do nascimento, enfim, algumas particularidades, o que você comentaria? Sim, em relação à documentação das certidões, não existe oficialmente o que precisa, digamos, né? Mas nós sempre tentamos ter o maior número de documentos possíveis. Primeiro, do antepassado, porque muitas vezes mudavam o sobrenome, tinha algumas variações, né? Que era comum, que nem para a cidadania dos italianos também. Mas a principal diferença é o restante, fora dessas certidões, também precisamos preparar os documentos de motivação. Então, por exemplo, eu tenho que preparar uma carta de motivação falando por que você quer ser cidadão croata, qual a sua conexão com a cultura croata, maiores informações sobre o seu antepassado, se você conheceu, o que o antepassado contava sobre a Croácia, para o governo croata ver o quão conectado o requerente é à Croácia. Então, isso é uma grande diferença que para a cidadania italiana não existe. Também tem um formulário que é oficial do governo, precisa ser preenchido em croata também, com todas as informações do requerente, da família, dos pais, dos irmãos, de outras pessoas da família que já têm a cidadania croata, porque o governo faz um check-up mesmo, eles conferem tudo, novamente para ver quanto que a pessoa está, né, querendo a cidadania croata, basicamente. Porque, como você falou no começo, a cidadania croata é um processo de naturalização, não é um direito de nascimento, né? Não é desde nascimento. É uma cidadania derivada, não é uma cidadania originária. Isso, obrigada. Então, assim, mesmo já tivemos casos também de pessoas que nasceram na Croácia, são vivas ainda e não têm a cidadania. Então, nesse caso, mesmo a pessoa tendo nascido na Croácia, precisamos requerer a cidadania da pessoa. Então, é complexo, assim, né? Vários casos diferentes, justamente porque não é uma coisa originária. Então, tudo depende do Ministério. Então, todos os requerimentos de cidadania no mundo todo são enviados para o Ministério do Interior, em Zagreb, na capital, e eles que decidem se a pessoa vai receber a cidadania ou não. Então, diferente da Itália, que cada comune era responsável e tudo mais, antes de ter, né, a via judicial e tudo mais, na Croácia é só o Ministério. E acredito que, minha opinião, pelo menos, que seja até melhor que seja concentrado num lugar só para evitar, né, qualquer tipo de problema derivado de ter contato direto com o município, por exemplo, de onde o seu antepassado nasceu. Né? Então, justamente por causa da história da Croácia, também por causa da guerra e da independência nos anos 90 e tudo mais, acredito que foi por isso que eles decidiram centralizar tudo no Ministério. Então, o Ministério recebe toda a documentação, emite uma decisão. Uma decisão pode ser positiva ou negativa, claro, mas na maioria, 99% dos nossos clientes sempre receberam uma decisão positiva. E essa decisão é enviada para a embaixada ou para o consulado, depende de onde você entrou com o pedido da cidadania. E o consulado, a embaixada, entra em contato com o requerente para informar que a cidadania foi emitida, digamos que a pessoa recebeu a cidadania. E a partir do dia que a pessoa recebe a decisão, a partir daquele dia a pessoa é cidadã croata. Então, não é desde, né, como você falou, não é originário. Quando a tua empresa, ou seja, que faz esse assessoramento, faz esse pedido, isso é enviado diretamente ao Ministério do Interior em Zagreb, ou isso é entregue em algum escritório intermediário, numa embaixada? Como é que funciona? A gente prepara toda a documentação, a gente prepara pastas, certo, de cada cliente, e enviamos essa pasta para o cliente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, e com essa pasta o cliente vai na embaixada ou no consulado e entra com o pedido da cidadania, porque o pedido não pode ser enviado diretamente para o Ministério, tem que ser sempre através da representação da Croácia naquele país.
Então, tem o papel da embaixada seria receber nessa documentação, conferir se está tudo certo, né? E enviar para o Ministério na Croácia. E eles que decidem, então tem toda essa burocracia, né? Entre o requerente, a embaixada e o Ministério. Então, esse aqui demora mais, assim, esse aqui é a parte mais burocrática, porque... Diga. Não pode falar. Cortar. Não, então, hoje, por exemplo, ou seja, você preparou a documentação, né, ela está preparada, a pessoa recebe essa documentação prontinha da melhor forma possível, e como você mesma colocou, eu tenho certeza também, até pelo que você disse, que o ideal é estar mais completa possível para evitar qualquer tipo de questionamento posterior. Então, você mesma colocou, podendo encontrar algum elemento de prova da entrada no Brasil da família, etc. e tal. Então, tudo isso é preparado. O interessado, como é que ele entrega isso na embaixada? Isso é feito mediante um agendamento? Isso é simplesmente a pessoa pega e manda pelo SEDEX? Como é que costuma acontecer? Cada requerente tem que ir pessoalmente na embaixada. Cada requerimento é pessoal e intransferível. Então, todo maior de 12 anos tem que ir pessoalmente na embaixada entrar com o pedido da cidadania. A embaixada é em Brasília, claro. No momento não existem consulados da Croácia em outros estados, porém a embaixada organiza dias consulares em São Paulo, no Paraná, às vezes no Rio de Janeiro, que o staff da embaixada vai para São Paulo, vai para Paraná para receber esses pedidos, não só de cidadania, mas de passaporte, de registro de menores, tudo, né, os serviços consulares que eles oferecem. Mas todo requerente maior de 12 anos tem que ir pessoalmente na embaixada entrar. Mas uma pessoa, por exemplo, ela pode pegar a documentação, pegar o avião e ir lá na embaixada no tem horário que agendar. Tem que agendar. Tem que agendar, sim. Então, recentemente, faz uns 2, 3 meses, o Ministério do Exterior, né, na Croácia, implementou um calendário que não é válido para todas as embaixadas da Croácia no mundo, porém, para a embaixada da Croácia em Brasília é válido. Então, você pode entrar no site do Ministério e escolher lá Brasília, Embaixada da Croácia em Brasília, e lá tem um calendário com as datas disponíveis. No momento é terça e quinta-feira, que tem horários disponíveis, e da última vez que eu olhei, pelo menos só em março de 2026 tem datas disponíveis. Porém, agora no momento, não é suficiente só marcar no calendário online deles. Quando você marca, a embaixada manda um e-mail de volta, perguntando, falando, né, ou mandando, digamos, para você mandar todos os documentos digitalizados para eles conferirem se realmente você tem tudo, porque não tenho certeza, mas acredito que aconteceu que as pessoas falaram que tinha tudo e depois não tinha tudo e chegou lá e não estava completo, e agora eles estão pedindo para as pessoas que marcam um horário online para mandarem por e-mail para eles primeiro para conferirem se eles realmente têm tudo, e quando eles conferem, a embaixada confirma o agendamento. Então, no momento é assim, mas isso é recente. Antes mandava um e-mail, eles falavam quando tinha disponível, mas agora eles entraram com essa nova ferramenta, né, de poder marcar online um horário na embaixada. Entendi. E você, por exemplo, quando você prepara a documentação, você costuma enviar ela fisicamente para o cliente, porque ele precisa disso, e já esse cliente já recebe isso digitalizado? Você já sabe mais ou menos do que eles pedem? Como é que costuma funcionar? Nossa ideia é que o cliente tenha o menor trabalho possível, porque, como eu sempre falo, é uma coisa que, claro, que você pode fazer sozinho, você pode juntar toda a documentação, traduzir e tudo mais, porém a nossa proposta é que o cliente, as pessoas que não têm tempo para fazer isso, a gente faz pasta completa. Então, a gente emite toda a documentação no Brasil ou nos outros países que forem necessários, digitalizamos tudo, traduzimos tudo. Então, o cliente recebe a pasta completa para poder ir, sentar no avião, ir para Brasília e entrar com o pedido da cidadania lá. Então, assim, esse é nosso plano sempre, né? Claro que parece simples, né? Preparar toda essa documentação, porém, acredite ou não, no Brasil até é um dos países mais, não diria fáceis, mas mais simples, assim, de requerer documentos nos cartórios e tudo mais. No Museu da Imigração, eles mandam certidões digitais, né, com assinatura digital. Então, o Brasil é bem moderno em relação a isso, o que facilita o nosso trabalho também. Então, a gente solicita todas as certidões para o cliente, os cartórios mandam tudo para a gente requer a apostila, faz a tradução juramentada para croata,
coloca tudo na pastinha e manda de volta para o cliente, juntamente com, como eu falei, a carta de motivação, formulário, capas, todos esses documentos que complementam, né, os documentos civis, né, as certidões. Então, a gente faz todo esse serviço de preparação da pasta e manda, mas eu sempre falo para o cliente que eles têm que ir pessoalmente, né, porque, como eu falei, é um processo, um pedido pessoal é intransferível, a gente não pode pedir a cidadania no nome do cliente. Nem com procuração, absolutamente não é possível. Não. Existem casos que se a pessoa tem algum tipo de limitação, pode dar uma procuração, mas para outro membro da família, não pode ser para terceiros, né? Então, mas são uma raros, pessoa que não possa se locomover, de avançada idade, ou eventualmente alguém adulto que tem alguma questão também de locomoção ou psíquica, né? Então, acredito, deduzo que possa justamente fazer o que você... E você tem clientes do mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que tem uma grande... Ou seja, metade, acho que, da seleção de futebol da Austrália é croata. Então, você tem clientes um pouco de todo lugar do mundo. Me diga, ou seja, qual é o país mais difícil de lidar com a documentação? Conta para nós aqui. Olha, o que a gente trabalha mais é dos Estados Unidos. Então, o problema dos Estados Unidos é que cada estado tem um jeito diferente de solicitar os documentos, de autorizações que precisam, onde que estão os documentos. Então, assim, é bem complexo essa solicitação de documentos. Porém, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos croatas sempre foram para os mesmos estados, que nem no Brasil. A maioria foi para São Paulo, né? Então, tem muitos na Califórnia, em Washington, em Nova York, na Flórida, em Louisiana, Oregon. Então, 80% dos casos pede os documentos para os mesmos estados, né? Porém, sempre tem um estado aleatório lá, aqui no Alasca, a gente sempre pediu do Alasca uma vez, então, assim, é mais complexo em relação a isso, mas funciona, digamos, vai, né? De um jeito ou de outro, a gente consegue solicitar esses documentos oficiais para os governos de cada estado. Porém, o mais difícil mesmo, que demorou muito tempo, é na África do Sul. Teve muitos croatas que foram para a África do Sul por causa da mineração de ouro, diamantes e tudo mais. Então, a gente já teve alguns clientes da África do Sul que demorou mais de um ano para a gente receber os documentos necessários. Porque, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, nós que requeremos os documentos para os clientes, certo? Porém, nesses outros países, a gente não tem uma representação lá, uma pessoa lá. Então, o cliente que é responsável por solicitar esses documentos ao cartório, por exemplo, em Johannesburg. Então, lembro que demorou muito tempo para receber a documentação, mas deu certo também. No final deu certo, o cliente entrou com o pedido, recebeu a cidadania até, mas lembro que foi difícil, foi bem difícil. Mas cada país tem realmente o lado bom e o lado ruim em relação, né, a preparar a documentação e tudo mais. Então, no Brasil, como eu falei, o Brasil é ótimo em relação a isso de organização de cartório, de rapidez, né, de apostilamento, por exemplo, são bem organizados. Claro que é um pouco mais caro até em relação às taxas que devem ser pagas aos cartórios para emitir, apostilar e tudo mais, porém funciona. Então, né, dependendo, é preferível pagar para funcionar do que não pagar nada e demorar 6 meses para receber um documento, né? Então, por exemplo, eu me casei nos Estados Unidos e eu me lembro quando eu precisei apostilar, tudo bem que foi há 13 anos, né, que eu me casei em 2012, não sei atualmente no estado onde eu me casei se ainda é assim, mas a apostila era uma coisa assim, você tinha, tipo, 2 dias na semana de um horário meio esquisito, era grátis. Como você está dizendo, eu não paguei nada. Naquele estado especificamente, eu não paguei nada pela apostila. E aí você tinha que levar nesse dia e não pegava no mesmo dia. Aí era na outra semana em dias diferentes. Então, assim, tem uns mecanismos, não sei se ainda é assim, mas pelo menos era assim quando eu me casei. E conta, assim, se você quiser, se você tiver histórias interessantes de casos que você tenham sido particularmente interessantes, e também, ou seja, como é que depois, ou seja, a pessoa obteve a cidadania, como é que ela obtém o passaporte, no ponto de vista se ela quiser viajar, né? E como é a vida? Você também é uma croata que vive fora da Croácia hoje, né? Então você tem essa experiência também. Como é que funciona isso, né? Sim. Primeiro eu vou falar sobre o passaporte, depois a gente pode falar sobre os casos interessantes, porque tem um monte de casos interessantes sobre os croatas. Então, quando a pessoa recebe a decisão da cidadania, a partir daquele dia, como eu falei, a pessoa é cidadã, certo? Então, a partir daquele momento, a pessoa pode requerer os documentos croatas. Então,
são duas partes que devem ser feitas. A primeira é o registro civil, a transcrição dos documentos na Croácia, que é importante, e o requerimento do passaporte e do RG croata. Então, o registro civil, muitas vezes as pessoas nem sabem que deve ser feito, porém a gente sempre fala para os clientes, olha, nunca se sabe no futuro se vai ter algum, não problema, mas se vai ficar mais difícil, por exemplo, que nem da italiana, né, que está ficando mais difícil e tudo mais, e o governo croata começar a ver, por que essa pessoa que nasceu no Brasil não tem os documentos croatas transcritos na Croácia? Né, se vocês começarem. Então, a gente sempre fala para os clientes, olha, não precisa fazer com a gente, pode fazer através da embaixada e tudo mais, porém faça se existe essa transcrição de nascimento e casamento, se a pessoa for casada, para evitar problemas no futuro, ou se, não sei se você só tem a certidão de cidadania, porque diferentemente da Itália, a Croácia tem a certidão de cidadania, que é a do Movnica, que a gente fala, que comprova que a pessoa é cidadã. Então, uma vez que a pessoa recebe a cidadania, automaticamente ela recebe essa certidão de cidadania. Porém, a certidão de nascimento e casamento croata não é automático. Então, você tem que querer falar, olha... Ou seja, só para que fique claro para quem está nos assistindo. No caso da nacionalidade croata, a pessoa recebe um documento, que é esse do Movnica, como é que você disse? Do Movnica. Do Movnica. Esse documento, que é uma certidão de cidadania, em que se declara que aquela pessoa, a partir daquele momento, é cidadã croata, porém, a transcrição, né, ou seja, a inscrição de registros vitais das pessoas, ou seja, do registro de nascimento, casamento, etc., não é um requisito para a obtenção do passaporte, por exemplo, porém é um passo que é aconselhável para que essa pessoa não venha a ter problemas futuramente. Porque, por exemplo, eu obtenho a cidadania croata hoje, eu tenho o documento da certidão de cidadania, mas eu não, por exemplo, não escrevo nem o meu nascimento, nem o meu casamento. Dali um tempo nasce um filho, e aí eu preciso registrar esse filho. Eu vou ter que, nessa ocasião, fazer isso ou não? Sim. Então, como a cidadania croata é uma coisa mais nova, né? Agora que estamos começando a ter esses casos de pessoas que receberam a cidadania croata há 10 anos atrás, por exemplo, e agora casaram, tiveram filho, a gente pergunta, eles entram em contato, eu quero tirar a cidadania para o meu filho menor, né? A gente pergunta, vocês registraram nascimento, casamento? Não. A gente fala, olha, tem que fazer o registro, porque se a criança nasceu após o pai ou a mãe ter a cidadania, a criança é cidadã croata desde o nascimento. Então, a gente pode fazer esse registro direto na Croácia, não precisa ser através do ministério, certo? Então, mas para fazer esse registro diretamente, precisa ter todos os documentos do pai ou da mãe que já tem a cidadania, tudo certinho na Croácia, porque senão não dá para fazer o registro da criança. Então, agora, né, que a gente está começando a ver esses problemas que, no final das contas, a gente faz, dá para fazer mesmo posteriormente, né, mas seria mais fácil se já está tudo certinho, tudo registrado, e no futuro, se a pessoa é solteira e casa, já é mais só para fazer o registro do casamento, precisa fazer o nascimento e o casamento. Se tiver filho, faz direto do filho, não precisa fazer tudo. Então, assim, a gente sempre recomenda, recebe a cidadania, faça o registro. E o que mais acontece é porque os cônjuges dos descendentes diretos também podem requerer a cidadania. Então, a diferença é que o cônjuge não vai requerer a cidadania com base no antepassado croata, eles vão querer com base no fato de que o casamento está registrado na Croácia. Então, se o seu casamento não está registrado, o cônjuge não pode requerer a cidadania. Então, basicamente, também nesse ponto, o que acontece com as pessoas, no caso da cidadania italiana. As pessoas têm que ter a consciência, né, a conscientização de que elas têm duas nacionalidades e, portanto, precisam pensar com duas cabeças, né? Então, no momento em que a pessoa faz algo num cartório de registro civil brasileiro, ela precisa também, ela necessita pensar na sua outra nacionalidade para que seja feito o registro do seu filho, do seu casamento, etc., né? E, como você bem disse, nesse caso do filho nascido após a obtenção da nacionalidade croata, esse filho é um cidadão croata por nascimento, ou uma cidadania originária, e aí não se depende necessariamente da rede consular croata no mundo, né? Duas perguntas que fizeram aqui que eu creio que são relevantes no caso do pedido de nacionalidade, qual é o tempo médio que isso ocorre? Isso varia de país para país? Como é que você responderia?
não existe um tempo oficial do governo. O que eu vou falar agora são os prazos internos que a gente vê com os nossos clientes. Então, em média, são 2 anos a partir do dia que a pessoa entra com o pedido até receber a decisão da cidadania. Em média, 2 anos. Então, quer dizer que pode ser menos ou mais, né? Já tivemos casos, mas isso foi durante a pandemia, que havia menos requerentes naquela época do que hoje, que uma cliente que morava na Suíça, também de Blata, Janet, ela morava aqui em Geneva, na Suíça, e ela recebeu a cidadania em 6 meses, porque eles viram a documentação tudo certo e mandaram rápido para a Croácia. Então, geralmente, para quem mora na Europa, é mais rápido pela proximidade geográfica, né? Os embaixadas mandam documentação mais rápido para a Croácia. Agora, no Brasil, 2, 3 anos em média, né? Depende da documentação, depende se a pessoa, na primeira vez, já entregou a documentação completa, desculpa, ou se está faltando alguma coisa. O que acontece? A embaixada manda a documentação para a Croácia vê que está faltando alguma coisa, a Croácia manda de volta para a embaixada, está faltando isso, por favor, peça ao requerente para enviar esse documento extra, e só essa comunicação entre embaixada, ministério, vai e volta, pelo menos 1 ano, certo? Então, assim, por isso que o nosso trabalho é ter a maior certeza possível que temos todos os documentos necessários na primeira vez, para não ter esse vai e volta entre consulado, embaixada, ministério, cliente, até conseguir esse documento, até traduzir, não sei o que, atrasa. Então, assim, a maioria das pessoas ficam meio chocadas quando eu falo 2, 3 anos, porque acho que a Croácia não tem tanta gente interessada na Croácia, mas explodiu, assim, o interesse. Eu comecei a fazer esse trabalho em 2016, então, 2020... por causa do fato de não ter mais a prova e não ter mais limite de gerações e tudo mais a pandemia explodiu assim, o número de requerentes e ninguém esperava sobre isso. Então, como eu fui a primeira pessoa, diria, no mundo que começou a oferecer esse serviço de cidadania, especialmente para a Croácia, né? Então, antes não tinha tanta gente, não tinha tanta gente, porque o pessoal tinha medo da prova, o pessoal não sabia croata, então não tinha meio desconhecimento, né? Porque da cidadania italiana todo mundo conhece, cidadania italiana, cidadania portuguesa, cidadania croata. É muito engraçado porque a maioria das famílias que a gente tem, eu sempre pergunto, tem mais alguém da família que já tem? Não, a gente é a primeira. Eu falo, vocês são corajosos, então, porque vocês são os pioneiros da família que estão, né, testando para ver se dá certo ou não. Mas eu sempre falo, não é questão de dar certo, não é questão de burocracia, de esperar mesmo, né? A gente nunca teve ninguém que foi rejeitado, mas é uma coisa nova, então o pessoal tem meio medo, assim, de investir tempo, dinheiro, para se não tem tanta certeza que vai dar certo. Mas essa demora, ela acaba sendo tendo alguma correlação com o fato que em determinado país há mais descendentes, como Brasil, Estados Unidos, Austrália, ou não tem nenhuma? Por exemplo, o que eu quero dizer, supondo que a pessoa seja descendente, mas mora, não sei, no Nepal, né? E aí, obviamente, não tem embaixada da Croácia no Nepal. Mas, enfim, deu para entender. Ou seja, isso influi ou não? Não, porque no final todos os requerimentos vão para o mesmo ministério. Então, o que mais influencia é a embaixada em si. Então, temos embaixadas que são mais rápidas para enviar mala diplomática com os documentos para a Croácia, mas a gente não sabe, né? São procedimentos internos de cada embaixada. Às vezes a embaixada manda todo mês, às vezes manda a cada 6 meses. Porém, a gente vê, assim, que existe uma suposição minha baseada nas informações que a gente tem dos nossos clientes, novamente, tá? Então, por exemplo, existe meio que uma fast track do pessoal da Austrália. Porque como é primeira geração, os pais são croatas, tem menos documentos. Então, eu acredito que alguém ali no Ministério falou, põe um fast track aí dos australianos, que querem a cidadania, porque tem menos documentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já tem 6ª, 7ª geração, então é uma pasta desse tamanho. Então, realmente demora mais para até eles verificarem todos os documentos. Mas, assim, em questão real mesmo, vai tudo para o mesmo ministério, tudo para a mesma fila. Não importa se é primeira, se é nascido na Croácia, vai tudo para o mesmo ministério. Então, acho que depende mais da comunicação entre a embaixada e o ministério e do oficial, do funcionário do ministério que pega o seu caso. Por exemplo, já teve casos que o funcionário ficou doente e não podia, né? Então, assim, depende, é meio que sorte também, um pouco. Certo. A Renata, que pelo que eu entendi, é a esposa do Klobuchar, ela perguntou como é o trâmite burocrático da cidadania por casamento.
A cidadania por casamento, o primeiro passo é fazer o registro de casamento na Croácia. Então, do descendente, no caso do marido da Renata, teríamos que fazer o registro de nascimento e casamento dele na Croácia e preparar a documentação da Renata com as certidões croatas do marido e o restante da documentação, por exemplo, a carta de motivação, formulário e tudo mais. A pasta dos cônjuges é bem menor, é assim, pequenininha, porque tem, né, menos documentos. Mas também pela embaixada. Também pela embaixada, sim. Tá, e esse Na verdade, registro... Diga. A gente fala pela embaixada, mas é pelo lugar de residência. Se você exige no Brasil, tem que ser através da embaixada da Croácia em Brasília, basicamente. Certo, é pelo local de residência, não da origem daquela pessoa. Ela pode ter nascido no Brasil, mas eu moro, por exemplo, fixo em Portugal. Não sei se existe deve existir embaixada da Croácia em Lisboa, né, por ser um país da União Europeia. Então ele pode fazer pela embaixada. E no caso também do nosso amigo lá do Enzo, que é italiano, mas reside no Brasil, então ele fez pela embaixada em Brasília. No caso das inscrições dos nascimentos, que eu não sei exatamente em que processos que eles usam, se é uma inscrição, se é uma transcrição propriamente dita, e aí eu estou falando bem no sentido técnico do termo, eu não sei como é que funciona. Isso é feito onde? É um órgão central em Zagreb que cuida disso? Ou existe algum tipo de, como é na Itália, registro civil do local de origem? Para os cidadãos croatas que não têm residência na Croácia, ou seja, basicamente todos os descendentes, né, de croatas que pediram a cidadania através do país de residência, o órgão responsável é o Cartório Central de Zagreb, na capital. Então, tem um cartório principal no centro que é responsável por fazer todos esses registros. Mas, assim, não se pode fazer na cidade de origem do antepassado. É tudo centralizado em Zagreb. O único caso que esse registro pode ser feito na cidade de origem é quando a pessoa nasceu naquela cidade, então o registro de nascimento já está naquela cidade, então só é necessário fazer o registro de casamento, por exemplo. Então, a gente tem vários casos, quando possível, porque depende de vários detalhes técnicos, temos muitos clientes que são primeira geração, que são o pai ou a mãe, ou ambos são croatas, e por causa da história da imigração, por causa da Iugoslávia, que era comunista e tudo mais, 99% deles nunca fizeram registro de casamento e se foram estabelecidos de óbito na Croácia. Então, sempre que possível, a gente tenta fazer esse registro para ter esse círculo completo da vida do passado croata na Croácia. Então, a gente manda os documentos para registro, para, por exemplo, a Osijek, para Pula, para Zagreb, depende de onde a pessoa nasceu. Mas para todos os novos cidadãos que a gente fala, né, que nasceram a cidadania, depois, por naturalização, né, a gente faz tudo diretamente nesse cartório central de Zagreb. Certo. E, por exemplo, no caso da Itália, e aí, por exemplo, das 3 grandes imigrações no Brasil, que são as mais famosas, que é a Itália, Portugal e Espanha, cada uma tem o seu jeito de fazer o controle, digamos assim, dos seus cidadãos. Né? No caso da Itália, existe a anágrafe consular, que é o registro consular, e existe a anágrafe que se faz no município de origem, ou Roma, em determinados casos, daquela família, né? No caso da Croácia, né, ou seja, a pessoa ela é inscrita num registro consular da embaixada, né, ou seja, ela tem direito a algum tipo de votação, ela pode, como é que funciona? Por exemplo, você que mora na Suíça, você está inscrita na embaixada aí em Berna, você pode votar nas eleições europeias por ser croata, como é que funciona? A Croácia ainda não é tão estruturada em relação a isso. Não existe, que nem da italiana, do AIRE e tudo mais, não existe isso. Ou em relação à votação, sim, mas a pessoa, o cidadão que tem que entrar em contato falando, olha, eu quero votar, por exemplo. Não é que eles vão mandar, que nem da italiana, que eles mandam, né, a notificação, porque ele já tem a pessoa no registro interno deles. Isso, até onde eu sei, não existe oficialmente. Eu queria falar, a Croácia, como é um país, um estado mais novo, né, oficialmente a República da Croácia desde 91, não existem esses aparatos, digamos, do Estado italiano, por exemplo, para a Croácia. Então, para votar, mas geralmente, por exemplo, pessoal, os croatas que moram na Europa, sempre vão para a Croácia, então votam lá já direto. E a votação na Croácia não é obrigatória, então a maioria também que mora fora não vota, né, assim, pelo menos até onde eu sei. Mas não é tão estruturado que nem a cidadania, o Estado italiano, não.
Entendo. Bom, e sobre a questão eu falei, a gente acabou falando de outras coisas, sobre casos, né? Ou seja, tem algo que você gostaria de contar sobre algum caso específico ou sobre alguma história que seja digna de nota? Assim, temos várias histórias. Já contei uma sobre essa cliente muito querida que ela, por 10 anos, procurou, né, a certidão do avô na Áustria, aí encontrou a gente e até fui com ela para a Croácia, na vila onde o avô nasceu. Então, é muito interessante ver essa conexão. Temos vários casos principalmente das pessoas que migraram depois da Segunda Guerra Mundial, que tiveram no barquinho mesmo, tiveram que fugir da Croácia por causa do Estado que era uma ditadura, né? Então, muitas histórias de refugiados, tanto na Itália, essa semana até recebemos uma certidão de casamento de uma croata, que nasceu perto de Dubrovnik, em Maliston. Ela morou por 5 anos no campo de Latina, perto de Roma. Que era cheio de croatas, cheio. Cheio de croatas, sim. Então a gente recebeu semana passada a certidão de casamento dela. Ela ainda é viva, ela nasceu em 35, e da Itália ela foi para Nova York, então mora lá, os filhos dela nasceram lá, e os filhos dela contrataram a gente para a gente fazer a pasta, né, para eles entrarem no pedido da cidadania. Tem um caso muito interessante, esses casos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, né, uma cliente, ela é viva ainda. A mãe, grávida com ela, ela fugiu basicamente da Croácia, porque no final da Segunda Guerra Mundial teve essa luta, né, entre os dois lados, e a mãe deu à luz a ela na Tchequia, né, que na época ela era Tchecoslováquia. Porém, a mãe, infelizmente, faleceu 6 dias depois por complicações do parto. E aí, como não tinha internet naquela época, né, uma mulher croata que era casada com um tcheco pegou o bebê para cuidar, porque no final da guerra ninguém sabia quem era, quem não era. E depois de 6 anos que os avós dessa cliente encontraram ela na Tchequia e trouxeram ela de volta para a Croácia. E vários casos assim, um caso específico para o Brasil, não sei se a Júlia está vendo essa live, da família Persin, que em croata fala Persin. Eles entraram em contato com a gente, é uma família muito grande no interior de São Paulo. Acho que a gente tem mais de 300 descendentes da família Persin. Ninguém entrou pedido de cidadania, ninguém sabia onde que estava a certidão de nascimento do Américo, que ele mudou o nome para Américo. Eu assim, né? Mas não é o nome Américo. De que nome ele traduziu para o nome Américo? Porque, por exemplo, quando é João, José, João é Ivan, José é Josip, então, né? E eu assim, Américo, o que é Américo? E aí, nos documentos dizia também que ele era de Zagreb. Só que naquela época, muito dificilmente os croatas que moravam na cidade de Zagreb imigravam, porque Zagreb é uma cidade mais rica, né? Com mais oportunidades e tudo mais. E eu falei, não, mas ele nasceu em Zagreb, não. E eu olhando todas as vilas em volta de Zagreb para ver onde estava esse sobrenome, porque eu falei, naquela época cada vila tinha um sobrenome, basicamente. E aí eu encontrei lá uma região que teve muitos croatas que foram para o Brasil, que é Sveti Martin pod Okićem, que é uma vila pertinho de Zagreb. E eu falei, gente, mas não é possível, não encontrava o Américo de jeito nenhum. E eu falei, não, eu vou no cartório, porque como os registros de antes de 1900 não estão digitalizados, não estão no cartório, então tem que fazer busca manual. Eu falei, não, eu vou no cartório, eu tenho que encontrar esse Américo, não é possível. E aí, no cartório, a gente encontrou, na verdade, o casamento dos pais do Américo. E aí, como eles moravam todos na mesma vila, as crianças nasceram na mesma vila também, através do casamento dos pais do Américo, a gente encontrou o nascimento do Américo e ele foi registrado ao nascer como Emerick. Então ele traduziu de Emerick para Américo, que é bem parecido, né? Mas foi um caso interessante. E agora, recentemente, alguns dessa família receberam a cidadania. E como eles são os pioneiros, eu acredito que essa família também agora vai querer também. Mas assim, tem vários casos. Como eu falei, a gente tem três do Brasil, tem dos Estados Unidos, mas a gente vê um caso interessante também de uma vila que é perto. Um cliente do Brasil, o antepassado nasceu na mesma vila de casa número 4.
E o cliente dos Estados Unidos nasceu na mesma casa número 6. Então, eles eram vizinhos e um foi para os Estados Unidos e outro foi para o Brasil. Então, e através da gente, a gente falou, a gente conectou eles. Vocês sabiam que eram vizinhos? Então, tem vários casos assim interessantes, essa parte de genealogia croata. Então, é bem interessante essa parte que eu gosto bastante de genealogia. E o mais interessante para mim também é ver a felicidade das pessoas quando recebem a cidadania, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa diferente. Eu também tenho antepassados italianos, né? Mas a Croácia é uma coisa mais exótica, assim. Então, mesmo a pessoa nunca tendo estado na Croácia, sempre se sente em orgulho de fazer parte da Croácia, porque é uma coisa diferente, assim, né? A Croácia, apesar de ser muito pequena, que nem na Copa do Mundo, né? Somos bastante fortes e orgulhosos de sermos croatas. Então, é uma parte interessante também do nosso trabalho. Existe uma curiosidade, né? Que pelo que, a não ser que algo tenha mudado, a Croácia é o único país da União Europeia cujo passaporte não é vinho, Bordeaux, né? Continua o passaporte azul, não é isso? Isso é o único país da União Europeia cujo passaporte é azul. Isso foi decidido, né, em 91 e tudo mais, por causa que o passaporte jugoslavo era Bordeaux, né, era vinho. Então, para diferenciar do passado, né, o passaporte croata é azul, sim. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Se você lembrar de alguma coisa que você quiser introduzir, o João Arruda, se eu não me engano, disse: olha, eu tenho um bisavô, já me disseram que o sobrenome dele parece croata. Aí você entra em contato aí com a Natália pelo Croatian Citizenship aí, ou Salona, né, Consulting, que é o site da empresa da Natália, e aí você manda um e-mail lá, fala: olha, o sobrenome é esse, o que é que vocês acham? Muitas vezes a Natália já tem tudo meio que arquivado, porque eu sei que ela tem uma base de dados lá de imigrantes croatas, então talvez esteja até mais fácil do que nós imaginamos. Enfim, fique livre para você concluir ou também introduzir algum outro tema que você acha oportuno. Eu tenho muito orgulho, né, de ser brasileira também, mas com certeza a minha identidade croata, por ter morado na Croácia, feito universidade lá, meu marido é croata, nascido na Croácia, assim. Quando eu era criança, né, quando eu era adolescente, não sentia tanto essa conexão com a Croácia. Realmente porque, né, meus bisavós eram croatas, é mais distante. Porém, essa redescoberta das minhas origens croatas e, no final, trabalhar com isso é uma coisa que eu realmente adoro o meu trabalho, adoro ajudar as pessoas a se reconectar com essas origens, porque a Croácia tem uma história bem turbulenta, né, de muito sofrimento, muitas guerras, muita imigração. Então, em termos de porcentagem da população, a Croácia, depois da população judaica, com maior porcentagem de croatas fora da Croácia. Então, existe em torno, no momento, de 3,5 milhões de croatas na Croácia, em torno de 4 milhões de croatas descendentes fora da Croácia. Então, é uma Croácia inteira fora, que tem um grande potencial. Justamente o fato de a Croácia ter facilitado, ter tirado as gerações, ter tirado a prova e tudo mais em 2020, foi realmente para atrair essa diáspora, que a gente fala, né? A diáspora croata, para poder morar, investir na Croácia. Tem muitos, principalmente dos Estados Unidos, dos nossos clientes, os mais velhos que estão ou aposentados já, ou estão prestes a se aposentar, sempre falam que querem morar na Croácia, se aposentar, pelo menos passar 6 meses na Croácia, 6 meses nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, é uma tendência muito forte, porque a qualidade de vida na Croácia é muito boa. É calma, é seguro, é tranquilo. Ainda é mais barato que essa parte da Europa, né? França, Portugal e tudo mais. Então, é um país com muito, muito potencial. Agora, né, entramos na parte política, que depende também de como que o governo, né, sustentará essa diáspora que volta para a Croácia, né? Porque são vários problemas estruturais, de burocracia do governo, que são todos originários da época comunista, né? Então, assim, várias coisas que podem ser melhoradas, mas a Croácia, desde 91, né, que se tornou independente, e principalmente a partir de 2013, quando entrou para a União Europeia, se desenvolveu muito, muito mesmo. Se vê uma grande diferença mesmo de quando eu cheguei na Croácia em 2014 e até hoje, né, que toda vez eu vou para a Croácia também, porque é pertinho, por causa do trabalho também. Se vê um grande desenvolvimento. Então, um país que tem muito potencial para investimento, para viajar. Nunca encontrei uma pessoa que foi para a Croácia e falou que não gostou de turista, né? Então, assim, é muito legal para visitar também, mesmo se você não tenha
origens croatas, né? Muito bom, muito bom. Eu estive na Croácia 2 vezes, antes de você, inclusive. Eu estive em 2006 e em 2010. Eu estive na Croácia. Em 2010, um Sim. pouquinho mais tempo. Gostei muito, né? Para quem, por exemplo, no caso de Pola, né, que é italiano, ou Pula, que é em croata, tem lá um anfiteatro romano, né? Um coliseu, entre aspas, que é Sim. lindíssimo, muito bem preservado, né? Ou seja, mais preservado que o próprio Coliseu de Roma, do ponto de vista da estrutura, né? Embora ele seja de tamanho menor, mas também muito, muito bonito. Rijeka é uma cidade portuária, mas é uma cidade interessante, bonita, e tem várias paisagens bonitas. Zagreb é muito bonito, né? Tem um centro bem mantido, né? Pelo menos eu digo isso em 2010, já são 15 anos que eu fui, mas me lembro que foi uma viagem muito, muito legal, né? E infelizmente não conheço a Dalmácia, vai ficar para uma outra vez, né? Eu que conheci tanta gente ali, né? De Tem que Córtula, ir. Sim. preciso ir a Córtula um dia, se Deus quiser, vou conseguir conhecer lá. É, é, e Dubrovnik, né, que está na moda, né? Ou seja, aquela área do litoral croata que tem super procurado hoje em dia, né? E, enfim, te agradeço, acho que conseguimos cobrir aí o tema sobre a cidadania croata e um pouco sobre a história da imigração. Inclusive, aqui temos o livrinho do Milan Pul, né, que é sobre a imigração croata no Brasil, que eu acho que, assim, em formato editorial, é a obra mais, enfim, que seria mais, que resume bem um pouco dessa história dos croatas no Brasil. Então, quem pode e tem interesse, é um livro interessante de se ter, né? E, enfim, fica aí as suas palavras finais, caso você considere que tem algo mais a acrescentar. Não, não, tem muitos temas com certeza. Podemos depois falar mais específico de cada região, da Dalmácia, da Ístria, da região da Eslavônia. Então, assim, Croácia é uma história super interessante, mas acredito que para hoje fizemos uma introdução, né, do tema da cidadania, mas em relação à genealogia, por exemplo, tem muita coisa interessante da história também, que um pouco a gente conhece, né, a história croata, que é bem interessante, bem relacionada à Itália, com certeza, muita proximidade com a cultura italiana, com a língua italiana e tudo mais. Então, com certeza, teremos mais, né, se você desejar, mas agradeço muito o Claro, claro, para convite. mí es siempre un placer, tengo un gran cariño por la Croacia y nuestros hermanos de habla hispana que estuvieron aquí me exigieron que si es posible después hacer un vivo en español, porque bueno, el portugués tal vez no sea tan fácil y entonces no sé si tú o otra persona, si es posible, Sim. después podemos hacer un vivo en español para que nosotros, los croatas en Chile, en Argentina, que son muchos, ¿no? Puedan también recibir las informaciones que sea posible brindar a ellos, ¿no? Y entonces, solo para dejar aquí un pequeño mensaje, porque yo tengo muchos seguidores que son de habla hispana, y entonces dejo aquí mi abrazo y vamos a ver, yo después hablo con Natalia si es posible o no hacer un vivo en español sobre el tema de la ciudadanía croata. Y bueno, muy obrigado, Hvala lijepa, Natalia. Obrigada. Muito Y obrigada. Sim, com certeza podemos fazer em espanhol também. Temos duas pessoas no time que falam espanhol. Eu falo portunhol, né? Mas melhor falar com espanhol, mas podemos fazer sim, com certeza. Bom, então qualquer coisa estou à disposição, se você quiser, para fazermos essa live em espanhol também para esse pessoal de língua espanhola que me segue. E é isso, bom domingo a todos. E aí aproveito, Natália, diga um bom domingo e uma boa semana em croata para os que nos assistem. Hvala lijepa, sretna nedelja i ugodan vikend i tjedan vam želim. Hvala lijepa, Hvala. obrigado, Obrigada gracias eu. e até outra hora. Obrigada, tchau. Tchau a todos.